Então, nós estamos começando aqui a gravação, uma entrevista. Acabamos de sair do trabalho que foi dirigido pela Penha Neri, que teve como egos auxiliares o Guilherme Raposo, o Jardel Bonfim e a Valéria Barcelos. Então, para a gente foi um prazer, é um prazer aqui hoje estar de entrevistadora, né? É um papel pouco desenvolvido, então ainda estou no role-taking do papel, então eu conto com a ajuda de todos, mas contar um pouquinho como é que foi o trabalho de hoje. Então eu fiquei mais na parte tecnológica, acompanhando, trabalhando com as minhas emoções, assim, sem participar muito, o que também é um exercício de papel, né? A gente acompanhar. E o tema principal, então, o tema de aquecimento foram travessias. A Penha começou aquecendo o grupo, falando um pouco do que ela foi buscar de sentidos e significados para essa palavra, para essa expressão, travessias, e foi trazendo um pouco disso para escutar os nossos sentidos, para atravessar com um grupo, e eu acho que foi muito bonito esse caminho, essa travessia que foi feita com o grupo todo, de um ponto a outro, né? Do ir além, do tornar-se. Então, a gente teve, num primeiro momento, um compartilhamento do que a fala da Penha suscitou, algumas pessoas, e já foram aparecendo, então, algumas pré-cenas, que depois viraram as cenas mesmo, né? O tornar-se negra no Brasil, torcer o pé e não poder caminhar, ser aceita como pessoa de esquerda, uma cena de policiais testando um negro, né? O negro sempre visto como drogado, o combater o preconceito e a intolerância. E uma cena de transformação, de travessia no sentido de transformação. Eu estou dando uma olhadinha aqui na minha cola, então, para vocês entenderem. E aí o grupo foi trazendo os sentimentos e aí foi entrando para a dramatização. Então, foi muito bonito. A primeira cena foi uma cena que juntou dois compartilhamentos iniciais, que foi do tornar-se uma mulher negra no Brasil e do homem negro sendo abordado por policiais. A Penha conseguiu juntar essas duas cenas, dar uma sequência, e depois, aos poucos, foi trazendo as outras cenas de travessia por uma coisa mais jardim, mais leve. Depois foi parar na cena de pai, filho e uma moto. E teve também uma junção dessas cenas. Parece que na terceira cena quase volta para a primeira cena do negro sendo sufocado, né? E aí, voltando para essa primeira cena, o grupo estava muito mobilizado. Ela consegue trazer uma outra fala também inicial, que era da travessia do ciclo da vida, as idades, o envelhecimento, e aí amarra com todo mundo, porque o envelhecer é a cena de qualquer um de nós, e envelhecer nesta pandemia, envelhecer muitas vezes no isolamento, e buscar recursos internos para isso. No compartilhamento vem muita emoção. O que chamou para mim a atenção no compartilhamento final também é a cena. Foram os dois lugares, o de negritude, o de branquitude, o de ser negro, ser branco, de estar do lado de cá ou do lado de lá, mas todos na mesma angústia, tentando fazer alguma coisa de diferente, de transformação, de travessia. Então, eu passo agora a palavra, vamos nos aquecendo, a gente começa, Valéria pode começar, o Guilherme está aquecido para compartilhar, Jardel, como vocês quiserem. Eu posso falar. Vamos lá.
Bom, foi minha primeira participação no psicodrama público, né? Eu tenho trabalhado com a Penha como ego já tem um pouco mais de um ano agora, além de também ter tido outros trabalhos com a Penha em outros papéis, né? Mas um psicodrama público foi a primeira vez em qualquer situação, então tinha muita coisa nova para mim. E o que mais me chamou a atenção, que eu achei mais interessante, foi a diferença, a pluralidade entre as pessoas que estavam participando. Porque os trabalhos que eu fiz, de um modo geral, foram ou com algum grupo que eu estou atendendo, ou o grupo que eu participava, né? Ou dirigi dentro de uma escola, então eram todos alunos de uma mesma série. Enfim, situações que o público era muito parecido e que todo mundo já se conhecia e tudo mais. E aqui foi uma situação diferente. Muitas pessoas não se conheciam, muitas pessoas muito diferentes, lugares muito diferentes. A gente viu no final o pessoal falando, né? Gente de todos os estados, praticamente, né, do país. Então, isso trouxe muitas experiências que às vezes não pareciam não se bater, não ter coisas em comum, mas aí a gente ia encontrando e a cena ia girando. Então, esse tanto de coisas em comum que foram encontradas com essa diferença toda foi algo que me chamou muita atenção. Que resume numa palavra a sensação desse momento. Uma Difícil. palavra ou uma expressão. Uma Foi que veio à cabeça. contato, eu acho que eu repeti muito, né? Foi o contato com essas diferenças. Acho que foi a Diferenças. palavra que eu mais falei Realidade. escrevendo. Legal, obrigada. Jardel, quer ir? Posso ir, então. Eu já tinha participado, né, de um outro momento, né, com a Penha, né, também de forma online. Né? Então, acho que sempre o desafio do online é justamente ter a continência do grupo. Né? Então, muitas vezes, né, que foi até uma coisa que foi tratada pelas pessoas, que é o falar em cima do outro, né? Então, muitas vezes se perde esse momento de escutar o que o outro está falando. Você está apenas falando, né? E eu não sei se deve pela circunstância que estamos passando no momento, né, que é a necessidade de fala, né, que todos nós estamos, ou o fato de ser online, né, se isso traz uma característica diferente do presencial, que eu vejo no presencial as pessoas tendem a ouvir mais. Né? Então, fica esse questionamento para mim, né, durante né, não só essa vez, mas da outra vez também, e é algo que eu estou refletindo, mas não consegui ainda, né, chegar talvez a alguma conclusão ou interpretação, talvez, desse fenômeno. Né? E é isso. Né? Eu acho que é um desafio fazer, né, um psicodrama público online, né? Até trazendo o que o Guilherme falou, que é a pluralidade das pessoas. Muitas vezes, quando se fazem, né, justamente é um grupo mais homogêneo, e aqui é um grupo totalmente heterogêneo, não só, né, de idade, né, mas de regiões diferentes do país, né, momentos que estão passando. Né? Então, alguns, né, morando na cidade, hoje estão morando até mesmo no interior, numa chácara. Né? Então, isso traz uma diversidade muito grande pela troca de experiência. Né? Então, acho isso, né, muito bacana. Né? E o quanto que o psicodrama, né, e aí o papel de estudante, né, é o que cada dia estou mais apaixonado pelo trabalho que é feito. E você consegue mobilizar as pessoas, né, trazerem realmente suas angústias, trabalharem ali. E a coisa que fica para mim, né, e o que ficou, é a questão do pertencimento. Então, que é um trabalho que a Penha fez de forma muito magnífica, que é juntar, né, as histórias, né, que são individuais, trazer para o coletivo e fazer um link, né, que você vê assim, parece que foi até quase que planejado, né, que a narrativa ia seguir esse caminho. Né? Então, é algo que é fantástico. Né? E sou muito grato, né, por ter participado desse momento. Obrigado, Penha, né, pelo convite, e obrigado a Andréia, né, e a Valéria, né, por proporcionarem não só a nós aqui, né, mas a todos que estiveram aqui esse momento maravilhoso. Obrigada, Jardel. Legal, Jardel, legal, Guilherme, que vocês colocaram.
Realmente a Penha foi brilhante mais uma vez, e trouxe o Guimarães Rosa com uma introdução disparadora, o que já mobilizou o Brasil de norte a sul, né? Acho que apareceu também essa discriminação entre os estados, né? É como se São Paulo fosse a branquitude, eu vejo um pouco assim, porque aqui enfim, tem pessoas do mundo inteiro, inclusive, né? De todos os credos, de todas as religiões, de todas as maneiras que vocês podem imaginar. E também tem um pessoal muito ortodoxo, muito conservador, um pessoal que, enfim, acabamos de passar por uma eleição, todo mundo estava esperando uma abertura maior, né? Estão sofrendo aí muitas coisas, perdendo patrimônio histórico, estão querendo fechar o ginásio do Ibirapuera, onde todos nós convivemos, foi o primeiro lugar grande que tinha show, tinha atividades e tal. É um momento muito triste, muita destruição da cultura, né? E o que foi falado muito, além dos pontos que já foram tocados, em relação a preconceito, em relação à negritude, eu coloco aqui, pontuo também, em relação a as dificuldades de adaptação, as dificuldades de socialização, e hoje a gente teve uma grande mostra de frequentadores que estão acompanhando há muitos anos o psicodrama público e que chegaram muito timidamente, muitas vezes sem nem olhar para frente, né? E que estão aqui online podendo se expressar e que pessoas que têm um conteúdo gigantesco e que agora estão articulados para falar. Eu quero aqui eu estou falando um pouco do psicodrama público em si, que quando presencial criou fortes laços com pessoas que tinham muita dificuldade de socialização. Então, que isso continua, né? Eu acho que a gente também ainda está aprendendo a lidar com esse mundo online, né? Então, assim, para falar de forma geral, isso do mundo online exige novas habilidades de nós, psicodramatistas, que já temos muita experiência, mas por ter muita experiência, a gente não nasceu, já existia a internet, a gente teve que estar correndo atrás de acompanhar essa nova linguagem, que eu fico sempre comparando um pouco como a época do cinema mudo para o cinema falado, né? Então, a gente está tendo que aprender a falar por aqui, aprender a se relacionar por aqui, né? E acho que é muito difícil dirigir online, acho que a Penha foi brilhante, tem momentos de muito tumulto que expressam bem o desespero das pessoas de estarem sozinhas nas suas casas e de que até o momento em grupo é em grupo, mas depois você sai, você está sozinho na tua casa, é algo assustador. Então, eu acho que tem todo um manifesto mesmo, que as pessoas estão querendo gritar muito, estão precisando verbalizar e gritar e se comunicar e estar junto, e de uma maneira que às vezes nem é a maneira que é mais continente, que contempla mais. Querem descarregar muita coisa também, mas foi muito bonito o trabalho, todo o tecido, como o Jardel apontou, fazendo como que um link com todas as cenas e tal. E o que a gente costuma aqui para contribuir um pouco mais aí com o papel da entrevistadora também, é perguntar que momento de instabilidade, que momento foi mais, enfim, surpresa para a direção e tal, mas passo a bola de volta para a Andréia aí, continuar distribuindo a bola. Tá bom? Obrigada, Não, foi muito legal, gostei muito. a gente gosta de olhar para esses dois pontos, né? O que nos encanta e o que nos desafia, né? Porque esse momento é um desafio, né? Então, a pergunta é um pouco essa, né? O que foi surpresa, o que te desafiou, o que te encantou, o momento que deu um clique, falou, não, eu ia por aqui, vou por ali, né? Como é que foi essa construção? Porque uma coisa é o que a gente planeja, né? E outra coisa é o que acontece. Como é que foi entre a fantasia e a realidade para você, Penha? Bom, primeiro, de novo, agradeço o convite, Andréia, Valéria e toda a equipe do Psicodrama Público, do Centro Cultural. É muito importante esse trabalho, por N motivos, que vocês até já falaram, né?
essa sociabilização, essa troca e construção toda que nós fazemos, pessoal e coletivamente, né? Nos revendo e revendo a sociedade. Então, bom, primeiro, um grande desafio é dirigir psicograma público. Segundo, um outro grande desafio online, psicograma público online. Né? Eu acho que o mais difícil do psicograma público é ele ser público, no sentido mesmo dessa pluralidade e diversidade, e como que a gente precisa, de alguma forma, articular o que está ocorrendo da maneira mais terna possível, que eu tentei ser mais terna possível, em alguns momentos, foi um grande desafio, né? Porque, ocasionalmente, a gente tem que pôr limite, né? Limite numa falha excessiva, num tempo que está sendo ocupado demais, embora seja até rico, mas é um momento de divisão, não é um momento de exclusividade, digamos assim. Então, isso foi para mim um grande desafio. Tanto que uma participante falou: eu não terminei ainda. Bom, não terminou, mas está na hora de terminar. Esse é o recado, eu acho que foi passado, de alguma forma, né? Então, isso é que mexeu comigo, né? Assim, como colocar limite sendo terna, tanto nesse momento como em alguns momentos da própria dramatização, dessas falas tumultuadas que criam uma certa angústia, mas, ao mesmo tempo, eu pensei, não, tem seu lugar isso, né? Tem seu lugar no sentido de cada um está se soltando aqui. Ok, não estão se ouvindo, mas está se soltando, está sentindo um espaço para liberar alguma coisa, né? E eu, assim, deixei, mas foi difícil voltar às redes. Calma aí, quem conduz sou eu, calma aí. O grupo leva, mas eu também levo, ou seja, a gente, assim, sente uma resistência, uma contra-resistência, né, em relação ao poder que a gente tem, né? O grupo também puxa, e a gente também puxa, mas, assim, eu tendo a seguir. Mas se eu seguir demais também, um pouco para onde a gente vai, né? Se eu seguir demais, eu acho que essa direção é uma direção que tem um pouco de... o grupo caminha, mas eu caminho junto. De vez em quando tem... E teve momentos muito importantes mesmo, né, Penha? Eu acho que teve um momento que você... Para mim, assim, foi marcante, um momento que você pede para sair de um personagem, né? Olha, agora volta para um outro personagem, né? Eu acho que algumas técnicas que você usou ficaram bem marcadas. A gente costuma falar muito aqui do contexto dramático e sair do contexto dramático para ir para um compartilhamento. Você marcou, agora vamos compartilhar, agora... Então, acho que em termos de psicodrama, né? O quanto a gente sente que essa experiência do presencial, ela aparece no online também, ela é um desafio, é mais difícil, mas se você sabe para que você usa, em que momento cortar, e isso fica muito claro, né? Que você usou alguns momentos muito marcantes, assim, na dramatização, com as técnicas. Acho que quero falar mais uma coisinha. Você foi muito generosa com o grupo e muito amorosa. Você conseguiu ser terna. E o grupo sentiu isso, todas as pessoas. Eu acho que tem o desespero das pessoas. Então, assim, o grupo é o grupo... Como é que o grupo se apresenta? Eu achei o grupo muito desesperado hoje. Só para comentar com você, porque tem uma característica que independe do diretor. Que talvez esteja chegando final de ano também, além da pandemia, né, Penha? Pois são circunstâncias, né? Mas eu acho que é uma falta de continência esse desespero. Embora a gente, pelo menos na minha forma de trabalhar, é juntar essas cenas para tornar o mais sociodramático. Aí eu entrei naquela coisa de falar sociodrama e psicodrama, e calma aí, não tem nada a ver com vocês. Não é aula de psicodrama. Logo que eu estou fazendo, de diretora, mas não tem nada a ver com vocês. Mas, enfim, é nessa busca de integrar a cena pessoal para o grupo, né? E todos se tornarem aqueles personagens daquela cena pessoal, que eu tentei, e também fazer um elo entre as cenas, as várias travessias que surgiram, os vários
travessias que surgiram, no sentido de cada um se identificar mais com uma ou com outra e se expressar mais dentro de uma ou de outra, porque teve uma hora que eu senti que o tema negritude e branquitude não era tão protagônico, então eu falei, bom, vou tentar ir para um outro caminho, e como que eu fecho isso? Aí foi o meu grande desafio, como que eu fecho isso para ir para um outro caminho, sabe? E ao mesmo tempo integrar. E isso aí que foi um pouquinho delicado de Mas fazer. acho que foi uma sacada muito legal, a hora que você pediu o ciclo da vida, você devolveu uma coisa que era para todos, né? Que era do grupo, que o Mi, né, um dos integrantes trouxe, mas era algo mais, correndo mais entre todos, né? Vamos dar um direito à réplica e para Guilherme Jardel, né? Porque Guilherme foi o primeiro a falar. A gente sabe que depois que a gente escuta os outros, dá vontade de falar mais uma coisinha, pelo menos uma coisinha, né? Eu pensei, a Valéria falou que o grupo estava muito desesperado, né? E aí a gente levantou a ideia de, enfim, fim de ano e tudo mais, mas o assunto que começou, que abriu, né, da negritude, da branquitude, também é muito delicado. E eu acho que é um assunto que por si só faz com que muitas pessoas se sintam atacadas, independente de quem seja, né? E aí nisso virou uma panela borbulhando mesmo. Mas foi interessante, o grupo realmente andou muito, né? Uma das participantes, ela fez uma inversão que foi espontânea, veio dela, e isso deu uma dinâmica totalmente diferente, várias coisas foram acontecendo por iniciativa de cada um, que foram levando a cena para caminhos que eu não estava no papel de diretor, né? Mas eu pensei depois, nossa, se eu estivesse dirigindo, eu nunca ia chegar aí, né? E o grupo levou e acho que foi muito legal. E a Penha foi segurando ali, foi massa. Não sei, eu ainda estou meio impactado com a novidade, assim, da situação. É o que está Legal. mais forte aqui para mim. Essa conversa acontecer neste momento, ou, por exemplo, na segunda-feira, também faz diferença, mas a gente tem Sim. optado para que ela aconteça nesse momento, exatamente porque a gente está impactado. Então, Uhum. bacana, só vai digerindo isso, né? Legal. Sim. Jardel, E quer aí, completar? O Guilherme, só, quer mais uma coisa? só agradecer também, né? Agradecer o convite da Penha, agradecer vocês, agradecer também o Jardel, que estava comigo como ego também, né? E uma hora eu pegava, uma hora ele pegava, a gente foi pegando coisas diferentes e papéis diferentes, né? Foi bem legal. Então, obrigado, pessoal. Jardel, André, quer eu acho que a colocar alguma primeira coisa? coisa que, assim, bacana que você falou agora por último, né? Sim, Tá baixinho. Fala mais. que é... Tá baixinho? Melhorou. Melhorou agora? Uhum. É porque tá chovendo aqui agora muito forte e aí o sinal tá ficou bem lento, né? Mas, enfim, eu acho que essa proposta, André, de vocês fazerem, né, esse compartilhar agora, né, após a conclusão da atividade, eu acho que é bem melhor do que na segunda-feira, quando os dias se passam, né? Perde, né, a humanidade e as emoções, né? Então, e eu acho que isso que é bacana do psicodrama, porque a gente vivencia as emoções junto com as pessoas. Então, talvez, né, se a gente se reunisse depois, em outro momento, a gente ia trazer talvez uma fala, pelo menos eu, né, mais racionalizada e menos emotiva, né? E uma das coisas que eu mais admiro do psicodrama é que a gente trabalha literalmente com emoção. A gente leva a nossa emoção, né, seja como diretor, como ego, né, que foi o papel meu e do Guilherme, né? E aí vem, né, uma coisa que eu achei muito interessante, né, que é o ego, né, o papel dele é de servir, né, ao grupo, no caso aqui, né, no sociodrama, né? E a gente respeitar, né? É o grupo que vai falar, né? Então a gente também respeitar até o momento que a gente pode falar, em que momento a gente deve falar, em que momento a gente deve somente só escutar, né? Então esse treino, né, de papel de ego auxiliar
no dia de hoje, para mim, foi fantástico, né? Porque muitas vezes eu queria entrar, mas eu ficava assim, você está querendo entrar como Jardel, né? Ou como ego auxiliar? Né? Então, muitas vezes vinha isso, né, esse dilema. Eu digo, não, peraí, o papel que você está aqui desempenhando neste momento é como ego auxiliar. Então, fique quietinho aí, né, no seu canto. Então, isso foi muito desafiador. Foi muito bacana. Foi extraordinário. Bacana, Jardel. Obrigada. Penha, vamos já caminhando para o final. Ok. Só para colocar algumas questões assim que ainda me ocorreram enquanto diretora e sendo auxiliada por vocês, né? De alguma forma, em alguns momentos, eu tento entrar no personagem e também como ego auxiliar, né? Mesmo no lugar de diretora, mas também para sentir um pouco o próprio clima, é o me sentir dentro do grupo, porque às vezes no lugar de diretor eu estou tão meio que racionalizada, assim, meio... Então, quando eu vivo um pouco dentro de um personagem ou numa sensação, eu me sinto muito mais dentro do grupo, né? E eu acho que isso foi uma coisa importante para mim nesse trabalho também. Outra coisa que o tema me angustiou um pouco, confesso para vocês, porque tinha muita possibilidade, muitos caminhos, né? Tinha muitas vertentes para serem trabalhadas e aprofundadas. A própria cena que foi falada da mãe negra com o filho, ali poderia ser aprofundado. Agora pensando, né? Uhum. Poderia ser Aquela aprofundado. cena, para mim, é o máximo. Uhum. Felizmente, ela veio... É engraçado, os programas sempre assim, né? Felizmente, ela veio no compartilhar. E quando ela veio no compartilhar, ela veio com muita emoção e com muita troca. Então, acho que houve o resgate. Ufa! Né? Assim, a gente se sente... poderia ter aprofundado aquela cena, ou uma outra cena que surgiu. Mas, ao mesmo tempo, o meu caminho foi mais no sentido mesmo da liberação do que do aprofundamento. Eu senti mais o caminho da liberação do que do aprofundamento. É isso, essa mãe também podia ser a mãe do policial, né? Foi isso que eu pensei. Eu teria entrado como a mãe do amigo branco que está lá brigando pelo porquê que estão acusando. Porque eu seria a mãe do meu filho, que é o cara que vai brigar pelos amigos dele. E ele diz: mãe, você não está entendendo, eu já apanhei, mas eu nunca vou apanhar como um negro apanha. Então, bom, não emocionei lá, vou emocionar aqui agora no final da entrevista. Ô, caramba! Mas eu estava junto com esta mãe, as duas mães apavoradas, com medo, tanto de um quanto de outro, porque, né, se você está junto, é diferente, tem todas as diferenças, como depois uma das participantes trouxe, né? Tem, ter uma família que tem pele negra e pele branca faz diferença, né? Se você tiver dois filhos, um mais branquinho e um mais pretinho, vai fazer diferença? Vai. Então, o papel da mãe ali foi muito forte. Foi muito bom. E eu acho que, de certa forma, na cena da motocicleta, esses pais foram trazidos também. Interessante. Lembrando agora, esses pais, o desespero daquele filho, não foi à toa também. Né? Assim, eu acho que ele estava com o inconsciente ali da cena inicial da mãe negro. Bom, enfim, são tantos elementos, né? São tantos caminhos. Depois a gente pensa em todos, né? Na hora é um caldeirão aí, como falaram. Então, se for escrever sobre relatar, processar, vai sair mais racional, vai sair com um monte de coisa. Mas, então, uma palavra para a gente ir terminando, assim, de como a gente está saindo deste momento. Eu agora estou saindo na emoção, que foi e voltou várias vezes. Eu estou saindo mais experiente. Estou pensativa e emocionada.
quieto. Eu estou me sentindo plena. Acho que foram tantos personagens em mim hoje que eu estou me sentindo plena, assim, de alguma forma, dentro de uma jornada, de uma travessia, agora mais com maior força. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pela travessia. Obrigada, Penha. Beijo, Obrigado, meninos. gente. Abraço, beijo, Um tudo. abraço para vocês todas. Até o próximo, que logo tem mais.